Existe tanto conteúdo a respeito dos Beatles que fica até difícil acrescentar alguma coisa nova sobre a banda. Não é pra menos, né? O quarteto já foi eleito por muitos, inclusive pela própria revista Rolling Stone, como a maior banda de rock de todos os tempos. E com um assunto tão badalado quanto os Beatles, a curiosidade dos fãs parece que só aumenta cada vez mais. Portanto, novas informações estão sempre surgindo. Mas não é só de curiosidades e informações que a banda sobrevive até hoje. Mas principalmente pelo papel que ela exerceu e ainda exerce, de abrir tantos corações e mentes. Apesar de hoje ser algo bonito e sem julgamentos ouvir os Beatles, no passado eles começaram como contracultura. Inclusive, se as pessoas ainda hoje prestassem mais atenção nas letras, talvez a banda fosse até um pouco renegada, como Roger Waters está sendo por pregar o seu posicionamento óbvio por aí. As músicas dos Beatles por si só já são uma obra monumental, mas sabemos que a banda não parou por aí. Os Beatles tiveram alguns filmes e dentre eles tivemos uma animação chamada Yellow Submarine, baseada em uma de suas músicas, né? A animação recentemente fez 50 anos e ganhou uma adaptação em quadrinhos, que foi feita pelo Bill Morrison e lançada no Brasil pela Dark Side Books. Antes de tudo, eu quero recomendar muito a animação. Se você ainda não viu, tenta correr e assistir. Ela foi recentemente remasterizada e tem uma qualidade muito boa. E se possível também, lê o quadrinho da Dark Side porque ele complementa muito a experiência. Bom, como eu já disse anteriormente, é um pouco complicado trazer algum conteúdo sobre os Beatles pela vastidão de coisas que já existem, livros, blogs, canais, informações pra todo lado sobre a banda. Mas o que eu quero trazer hoje é uma certa reflexão que eu tive enquanto eu reassisti a animação. Na minha cabeça, a história de Yellow Submarine tem uma relação muito intrínseca com o que o autor Alan Moore fala sobre magia nos quadrinhos. Não só ele, mas outros autores também, como Neil Gaiman e o Grant Morrison, mas aqui eu vou focar especificamente no Alan Moore. Pra quem não conhece, Alan Moore é um escritor monumental no mundo dos quadrinhos. Alan Moore escreveu histórias como Watchmen, V de Vingança, Prometeia, Liga Extraordinária. Dizendo isso, eu preciso deixar claro e dizer que o Alan Moore ele tem influência dos Beatles. Os Beatles tiveram influência sobre os pensamentos dele e sobre a carreira dele como quadrinista também. Isso fica claro em homenagens pelas histórias e até uma foto que tem do Alan Moore com os Beatles de cera. É uma foto até recente. Mas a primeira coisa para entender essa relação, vamos nos ater ao que o Alan Moore descreve como magia. Segundo Alan Moore, magia é a manipulação de símbolos para que possamos alcançar novos estados de consciência. Ou seja, a magia é a utilização de uma ideia para colocar uma outra ideia na cabeça de uma pessoa. Um exemplo é a história V de Vingança. O Alan Moore escreveu o quadrinho junto com o desenhista Dave Gibbons, e muitos anos depois ela serviu de inspiração para o grupo hacker Anonymous. Ou seja, aquela ideia de subversão, contra a repressão e de liberdade afetou muitos jovens no futuro que acabaram criando um grupo hacker e utilizando a máscara do Guy Fawkes desenvolvida pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons como símbolo de liberdade e de resistência. Ou seja, a ideia de rebeldia do Alan Moore no fim mudou muitos estados de consciência e transformou a vida de outras pessoas. Bom, e o Alan Moore ele utiliza os quadrinhos como artifício mágico, mas não se resume a isso. Qualquer expressão artística, digamos assim, vai servir como a pintura, a música, a literatura ou as próprias histórias em quadrinhos. Todas as expressões de arte são válidas. O relevante mesmo é ela estar apresentando uma ideia, ela tá carregada de significado. Bom, para começar, os Beatles já fizeram isso na música durante a carreira inteira, né? A sinergia que eles criavam entre as letras e as músicas influenciaram milhares de pessoas a pensar de formas diferentes, a refletir sobre questões de suas vidas. E esse foi o grande trunfo que transformou os Beatles nos Beatles que nós conhecemos hoje. Como disse o próprio Roger Waters em uma entrevista que ele deu pro Caetano Veloso no canal da Mídia Ninja. You talked about English rock and roll, and I often talk about the Beatles. When the Beatles made Sgt. Pepper, they started to write with a voice that felt true about their own experience. So it kind of before that, popular music was about men sitting at pianos writing songs and then giving them to cute girls to sing. And but then the Beatles suddenly went, no, we can sing about loneliness or what our lives are like, Penny Lane and Strawberry Fields and mental health and anything, whatever. So they opened a fabulous box of dreams, really, for the. E bom, eles fizeram isso e mudaram, por exemplo, o próprio Roger Waters, que veio a transformar milhares de outras pessoas com discos como The Dark Side of the Moon e The Wall, que são tão carregados de significado quanto o próprio Sgt. Pepper que ele cita. E bom, com a animação Yellow Submarine não foi diferente. Nela, eles estão tratando exatamente esse ponto, o potencial da mente humana, porque essa relação da magia de aplicar ideias através de outras ideias é tudo fruto da mente humana, da imaginação. Ela é o grande poder por trás de tudo. Não existe nada espalhafatoso ou um feitiço. Não,
É tudo pensamento, ideia e imaginação. E se o termo magia de alguma forma te parece muito espalhafatoso, você pode pensar nisso basicamente como potencial da mente humana, porque também serve, a mensagem é a mesma. Bom, primeiro eu preciso dar um pouco de contexto da história da animação. Existe um lugar chamado Pepperland, um lugar perfeito, tranquilo, utópico, em que as pessoas vivem pela paz e pelo amor só. Elas são felizes, cheias de conhecimento, cultura, e basicamente vivem em um mundo perfeito. Em determinado momento aparecem os personagens conhecidos como os Malvados Azuis. Eles basicamente detestam a felicidade e a perfeição daquele lugar. E eles desenvolvem um ataque contra aquela cidade, país, local. Não fica bem especificado no quadrinho. E na animação. Portanto, eles acabam com a música na cidade, destroem algumas pessoas, e no fim só sobra um sobrevivente, conhecido em Pepperland como o Jovem Fred, e os Beatles o chamam de Velho Fred. E aí, ao fim, o prefeito da cidade manda o Jovem Fred pro submarino amarelo que fica em uma pirâmide na cidade, até que ele vai cair em Liverpool, encontrar o Ringo Starr e pedir ajuda de todos os Beatles. A animação é completamente livre de várias amarras. Tudo ali é possível. Em vários momentos ela dá a impressão de que ela se passa em uma espécie de imaginário compartilhado dos Beatles, um imaginário coletivo de um universo criado para a banda, como se fosse a imaginação dos quatro ligada, compartilhando suas criações, ideias, pensamentos, medos. E isso fica claro em alguns momentos, inclusive quando o Ringo fala que ele tem medo de estar sendo perseguido por um submarino amarelo. Aí ele diz: deve ser coisa da minha imaginação, mas na verdade eu não tenho imaginação. Talvez dando a entender que ele já tá na imaginação dos Beatles, então talvez o personagem dele não possa passar muito daquilo. Outro momento que deixa isso claro é quando ele encontra o Fred. E aí eles vão passando por algumas salas e eles até chegam em um ponto que eles encontram alguns personagens de quadrinhos bem antigos, como o Fantasma e o Mandrake. E aí o Fred pergunta se eles não podem pedir ajuda para aquelas pessoas. E o Ringo diz que não, ele só pode trabalhar com os amigos dele naquele local. E como eles já estão na imaginação dos Beatles, é aqui que a animação começa a entrar um pouco mais no conceito de magia. Porque tudo é possível, então eles começam a brincar com a linguagem. Outro ponto que o Alan Moore sempre diz é que a linguagem é a chave da magia. Através da linguagem, das palavras, do significado das palavras, você consegue manipular tudo. Seja a criação de músicas, a criação de textos, a formação de ideias para você desenvolver uma pintura ou escultura. E nesse momento a animação começa a brincar com algumas coisas, utilizando palavras pelos campos, pelos lugares de Pepperland, para refletir ou o pensamento dos Beatles ou o sentimento geral do lugar, de como tá a história no momento. Isso é melhor apresentado mais pro fim do filme, porque um dos vilões é uma luva maligna. Ela é, digamos assim, o personagem mais forte que o vilão tem para atacar os heróis. Em determinado, quando ela é soltada pra cima dos Beatles, um deles diz glove, que é luva em inglês. E aí eles começam a brincar com as palavras e tiram basicamente o G, sobrando love. E aí a animação vai fazer toda uma metalinguagem dizendo que o amor vai sobreviver a toda aquela maldade, as coisas ruins que estão acontecendo. Dizendo que tudo que eles estão precisando naquele momento é de amor e não mais ódio, briga ou guerras. E no fim, o amor sim venceu a luva. E essa questão de utilização do amor contra os inimigos e da música All You Need Is Love vai ser utilizada até no desfecho da animação. Porque basicamente os Beatles vão tentar convencer os vilões a viver em harmonia com as outras pessoas de Pepperland, tentando absorver as coisas boas e a felicidade daquele lugar. E a linguagem consegue, eles conseguem manipular a ideia e a consciência dos vilões a ponto deles quererem viver em paz e felizes junto com os habitantes de Pepperland. Ou seja, eles conseguem promover uma alteração no estado de consciência dos vilões a ponto deles quererem viver em harmonia e acabar com a guerra de vez. Não tendo chance assim dos malvados azuis voltarem no futuro, mas eles vão estar vivendo em harmonia e é provável que até defendam depois o amor e as coisas boas que existem em Pepperland. Ou seja, toda a exploração da mente humana que os Beatles fizeram na história foi basicamente para conseguir alterar a consciência dos malvados, dos vilões, tornando toda aquela empreitada do desenho como se fosse caminhos pela mente humana, em que se consegue adentrar e colocar coisas boas, implantar coisas boas. E por toda a animação vai perdurar essa ideia de explorar a mente humana e os limites dela de forma positiva, de maneiras que contribuam com a arte e com a forma de ajudar os outros seres humanos a pensarem e refletirem sobre o que for, o que estiver te causando mal, o que estiver te fazendo bem, como talvez a solidão, o amor, o dinheiro, o que seja, o que você tiver em mente, para que as músicas, as ideias, a animação, a arte no geral possa te ajudar de alguma forma, possa adentrar em você e te transformar em uma pessoa melhor talvez. Ou simplesmente te ajudar a refletir melhor sobre um problema, descobrir que ele não é tão grande. Não importa. É basicamente ter algum tipo de mudança dentro de você, dentro do seu pensamento. Que de alguma forma a arte também seja pragmática em sua vida e te ajude. Mas falando em pragmático, fica a dúvida: como será que uma animação fictícia realmente pode fazer tudo isso com você? Como ela pode te explicar a mente humana a ponto de talvez até mudar a forma que você sente as coisas? Como uma música que você escuta e logo passa, pode te ajudar a pensar sobre sua solidão ou sobre um momento ruim que você tá passando. Porque no geral as pessoas preferem exemplos reais do mundo real. É muito fácil dizer que o amor conseguiu vencer todas as barreiras e acabou com uma guerra transformando todo mundo em amigo, resolvendo o problema de vez. É uma animação com história simples, não é a história de um mundo multifacetado e cinza o tempo todo.
Mas qual é a influência do desenho na sua vida? Em uma história do Superman que o Alan Moore escreveu, na primeira página ele colocou uma introdução em texto, em que a última frase sempre me deixou muito intrigado, até eu entender melhor o que o autor falava sobre magia. E ela pra mim responde muito do que os Beatles, o Alan Moore e qualquer outro artista que tem uma influência positiva que me ajudou a pensar, refletir, fizeram na minha vida. Esta é uma história imaginária. E não são todas. Eu demorei um pouco pra entender o que essa frase dizia. Mas como ela vem de uma história de Superman, ela fala sobre a influência dele no mundo real. Será que realmente tem uma grande diferença de eu saber que uma história aconteceu no mundo real ou apenas na imaginação? No fim, às vezes não, porque depois que aquela história aconteceu, ela só é recriada, né? Na sua imaginação, né? Ela tendo acontecido ou não. No fim, você pode pensar que Yellow Submarine, ou o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou as histórias do Superman não te influenciaram tanto. Mas a animação vem pra mostrar que isso é um pouco diferente, que a exploração do pensamento e da mente humana pode ser extremamente influente e te fazer pensar coisas novas ou tomar novas decisões, te fazendo ver outros pontos de vista. No fim, o poder da ideia pode ser tão revolucionário que te transforma na maior banda de todos os tempos. E nessa ideia de grande banda, de ter desenvolvido tantas histórias em suas músicas, pode te dar a oportunidade de criar uma animação que 51 anos depois faz as pessoas passarem algumas noites sem dormir e repensarem o poder que tem em suas mãos, podendo criar arte e influenciar o mundo a ser um lugar melhor. Ou seja, a ideia Yellow Submarine influenciou e vai influenciar milhares de pessoas ainda. A ideia dos Beatles e da animação tá aí gravado para abrir para sempre novos corações e mentes. Eu sou o John Holland dos Quadrinheiros e se você quiser acompanhar novos trabalhos como esse, dá uma olhadinha no canal, temos mais outros vídeos nessa linha. Muito obrigado.